Bem, pessoal, então boa tarde a todos os participantes, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos também você que vai assistir esse vídeo depois. É, Essa é a nossa oficina 4 do curso de extensão Abordagens e Estratégias Criativas no Fazer Docente, nossa quarta e última oficina. Então, nós já tivemos aí todo um caminho, né, anteriormente, percorremos todo um caminho que vem de encontro nesse sentido. Como podemos alinhar, né, a criatividade e a didática no sentido de organizar melhor os nossos trabalhos e projetos docentes, né? Então a gente tem esse enfoque, esse recorte que eu já expliquei para vocês desde lá do início. Então nós vimos que criar é algo que é próprio nosso, né? Não importa se você é artista ou não, né? Porque existe esse mito de que, eu não tenho criatividade, não. Então, é algo que a gente pode, sim, estimular, fomentar, desde que nós consigamos, então, exercitar, né? E alimentar essas atividades, né? Que vão fomentar a nossa criatividade, né? E desde que entendamos que é um processo, então não é algo que vai cair pronto assim na nossa mão, né? Eu vou preparar uma aula bem diferente, né? Uma aula bem dinâmica, lúdica. Então, assim, é um processo que a gente vai amadurecendo, vamos mudando com o tempo. Talvez não funcione nessa aula de hoje, né? Um exemplo, mas vai funcionar com outra aula, com outra turma. Então, assim, a gente está vendo, então, recursos, abordagens, diversas formas aí que vão nos auxiliar, né, nesse percurso de se implantar, de adotarmos criatividade, então, nas nossas práticas enquanto professores. Vimos também que a criatividade, ela é algo que vai conciliar o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Como assim, né? A criatividade diz muito sobre quem eu sou internamente. Porque lembra que eu falei para vocês que criar é como se fosse uma estruturação nossa. Quando a gente cria, a gente significa, ressignifica, nós estruturamos, né? Por isso que é um processo bem bacana, no sentido de nos humanizarmos. É algo que nos integra a nós mesmos. E quando a gente está numa situação assim alienante, por exemplo, é difícil mesmo, né? Fomentarmos, alimentarmos aí a nossa criatividade. Parece que a gente fica parado, bloqueado, né? E aí vem aquela ideia de bloqueio criativo. Será que não é porque você está numa situação alienante, você não consegue produzir bens culturais como livros, peças de teatro, você não consegue fazer aquilo que você gosta, então você se sente amarrado, né? Travado. Então, a criatividade está bem relacionada aí às nossas estruturas internas, né? É um processo de descoberta, redescoberta, então é algo bem bacana. E no que diz respeito ao exterior, é claro que a gente é influenciado por tudo que vem de fora, né? Então, eu gosto muito do trabalho de determinado artista, isso me inspira, né? Então, vem essa ideia de inspiração, né? Que também é própria aí da criatividade. Então, são esses dois aspectos que vão influenciar a nossa criatividade. E pode ser que a gente se sinta travada porque existe algum problema em um ou em outro campo, certo? Outra coisinha que é bom a gente resgatar, só para a gente dar continuidade à aula de hoje, é que a gente tem o conceito de didática. Então, a gente está relacionando criatividade e didática, né? Então, nós vimos que a didática é tudo aquilo que envolve o processo de ensino e aprendizagem, né? E essas relações que existem aí. Uma parte dessa relação é o professor, é o docente, né? Então, aí está o nosso recorte, como o docente organiza, se planeja, né? Planeja suas aulas e como vamos colocar criatividade nesse planejamento.
E nisso daí a gente então falou na primeira oficina todos os conceitos, né? Só para deixar tudo bem claro. Então vamos lá o que é metodologia, o que é método, o que é abordagem técnica, né? Só para a gente se situar. Na oficina 2, então nós vimos um pouquinho de como a criatividade conversa aí com a escola, com o fazer docente, com as nossas práticas, né? E nós vimos o porquê que é importante estabelecermos essas relações mesmo, né, entre escola e criatividade. E que a criatividade, olha o barulho, meu Deus. A criatividade, ela está em toda parte, né, da escola, da educação. Vamos falar de educação que fica mais amplo, né? Então, não só no fazer docente, né? A gente pode encontrar criatividade na organização do espaço, nas práticas que se tem ali nesse contexto escolar, né? E tudo mais. Então, é uma série de coisas e também é uma série de desafios que enfrentamos, né, enquanto profissionais docentes, no sentido de que somos estimulados, né, a falta de interesse dos alunos, a falta de recursos, há uma série de fatores, então, que vão contra essa proposta de colocar a criatividade nas aulas. E isso é realmente um pouco desanimador, desmotivador, mas persistimos, né? Vamos persistindo. Bem, e resumidamente, né, por que a gente tem que tornar nossas aulas mais criativas? A criatividade permite essa reinvenção, essa renovação, né, que é próprio dos nossos dias, não só porque a pandemia trouxe isso, porque os profissionais da educação tiveram que mudar, que se adaptar, não só por isso, mas a nossa sociedade, de modo geral, tem essa marca, né, de viver num contexto que é instável, que é fluido, inconstante, então as coisas mudam com muita facilidade, né? O indivíduo é um indivíduo fragmentado, temos múltiplas personalidades, identidades, né? Eu acho que é a palavra correta. Temos múltiplas identidades, somos vários, somos todos. Então, tudo isso vai contra essa ideia tradicional de se ter uma linearidade, de se ter, seguir um padrão só. Então, essa história já acabou. Então, as nossas aulas precisam ter essa dinâmica para acompanhar os tempos em que vivemos. E é claro, mais do que nunca, né, depois dessa pós-pandemia, muitas práticas aí que foram sendo implantadas e inovadas durante esse período vão continuar, né? A aula híbrida, a utilização de alguns recursos e ferramentas online, por exemplo. Porque a gente já viu que deu certo, funcionou, os alunos e os professores conseguiram, então é algo que vai se manter e vai se adaptar e melhorar, né? Bem, na última aula, na oficina 2 ainda, nós vimos então algumas das abordagens, né, que a gente pode utilizar para tornar nossas aulas mais criativas, e também já vimos ideias de atividades, então atividades lúdicas, questionários, enfim, vários tipos lá. Quem ainda não conferiu as oficinas, confira, façam as atividades, né, os formulários. Inclusive era um recado que eu tinha para dar para vocês e eu vou comentar, senão eu esqueço. Vocês têm até quarta-feira, pessoal, para colocar tudo em dia e enviar os formulários para mim, ok? Porque daí na quinta eu já envio a ficha de presença para vocês, para a instituição Inter, e para já formalizar o processo de emissão de certificados. Então, coloquem as atividades em dia neste fim de semana. Bem, esse era o recadinho, acho que era só esse. Qualquer coisa eu falo depois, algum outro. E, por fim, a última oficina que eu enviei para vocês na terça-feira, né? Nós vimos, então, como ter noções, né, de criatividade, como ter uma vida mais criativa, não falando só do trabalho docente, mas de modo geral, né? E vimos também sobre o plano de aula. Então, até parece duas coisas assim que se contradizem, né? Criatividade e plano de aula, que é algo tão burocrático, tão técnico, né? Mas é possível, sim, atrelar os dois, e é até recomendável, porque a criatividade não brota assim do nada, né? Então, a gente tem que organizar bem nossas práticas
para que elas funcionem e dê certo, né? E é legal ter tudo documentado também para que isso possa ser utilizado em aulas futuras, ok? Então, nós vimos tudo isso, passamos por todo esse percurso. E, finalmente, na aula de hoje, eu quero falar de recursos. Então, algumas ferramentas que podem ser utilizadas dentro das nossas abordagens, né? Ou então, você pode criar aí, enquanto professor, uma sequência didática sua mesmo, se valendo dessas ferramentas, desses aplicativos, desses recursos. E isso vai ajudá-los também, então, a organizar a aula de vocês, ok? Então, quanto aos recursos, eu gostaria de dizer que, é claro, eu também fiz um recorte, então não vou apresentar tudo para vocês. O meu recorte foi mais nesse sentido. Quais ferramentas permitem, então, estimular a criatividade, não só dos alunos durante as aulas, mas do professor também. Então, são ferramentas que vão ajudar vocês no planejamento de vocês, tá? São ferramentas que são simples, rápidas, bem intuitivas, né? Então, vocês vão, ao manusear ali, vão entendendo como ela funciona, vão entendendo as possibilidades que essa ferramenta proporciona. São ferramentas que, sim, vão conter, então, ali alguma coisa ou outra relacionada à criatividade. E a maioria delas é online, gratuita, dá para a gente fazer uma brincadeira com os alunos, então uma ferramenta colaborativa, né, onde os alunos também dão um retorno para o professor utilizando essa ferramenta. Então, assim, eu escolhi algumas, eu pincelei aí algumas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, então, e eu espero que elas sejam úteis e que vocês gostem, né? Algumas ferramentas assim que foram muito utilizadas durante a pandemia, eu nem vou comentar muito, porque foram ferramentas assim, por exemplo, o Classroom, né? Então a gente sabe que para a educação ele foi ótimo, excelente, o Google Meet, que é essa plataforma que a gente está usando também, mas são ferramentas que já não trabalham muito assim, sabe? Com a criatividade, com algo que a gente possa, né, nos alimentar aí e criar alguma coisa. Então, é nesse sentido a seleção que eu fiz, tá bom? Não vou falar de tudo, então, porque eu tive esses parâmetros. Bem, acho que a gente já pode aqui começar. Eu vou projetar para vocês, então, minha tela. Então, eu já deixei aqui todo separadinho as ferramentas. A primeira é o Google Drive. Eu não vou falar muito sobre o Google Drive, é mais uma dica que eu dou para vocês, tá? O Google Drive, então, é uma das várias ferramentas que o Google nos oferece, né? Eu acho que todos aí devem ter uma conta Gmail, então é bem simples. Tendo a conta Gmail, nós vamos vir aqui nesse menuzinho, ó. Tem várias, né, ferramentas, como a gente pode ver. Inclusive, uma delas, cadê? É o formulário, né, que eu já mando para vocês as atividades, mas como eu falei, eu não vou falar especificamente do formulário, porque ela já é algo assim, mais cristalizado, mais padrãozinho, e não tem muito o que explorar, assim. É claro que a gente pode criar, né, coisas bem legais lá dentro, mexer no layout, mas a intenção não é essa. Que mais que a gente tem aqui? Apresentações, ó, esse ícone, ele vai permitir que você crie ali slides e tudo mais, mas eu também não quis falar dele porque eu vou apresentar outro para vocês, outro que faz a apresentação. O meu foco aqui, então, é o Google Drive, eu já estou aqui dentro dele, ó. Como vocês podem perceber, é possível criar várias pastas, organizar, né, as coisas. E eu falo assim, é uma sugestão porque eu leciono várias matérias, então eu dou aula de línguas, teve um momento que eu dei aula de linguagens, então eu tive que preparar muita aula e me organizar bem para não ficar perdida, né? Então, o que eu fiz? Eu criei ali pastinhas para cada uma dessas matérias, né, componentes curriculares. Aqui mesmo eu estou dentro de uma, ó. Tudo que era referente essa disciplina, eu fui colocando aqui. Então, meus planos de aula, como vocês podem ver, separei tudo por aula, os anexos que usei, os
os informativos da própria instituição, tudo fui colocando aqui. Ó, tá vendo? Enfim, que é só um exemplo, não vou abrir todos os anexos, né? Então, eu fui organizando tudo dentro dessa pastinha para eu me organizar mesmo. O outro motivo é, você consegue acessar esse material de qualquer lugar, de qualquer canto, então não precisa estar no seu notebook, por exemplo. É um material também que, se você for fazer um backup no seu computador, precisar formatar, às vezes você perde, né, os arquivos. Então, aqui a gente deixa em conta. Meu Deus, hoje está difícil. Então, aqui no Google Drive, a gente encontra um espaço onde podemos organizar e salvar, né, os nossos planos de aula, documentos e arquivos. A gente pode deixar, então, tudo separadinho, assim, né? Se eu quiser compartilhar a pasta com alguém, eu consigo. Então, eu separei textos para os meus alunos lerem. Eu posso criar uma pasta ali e compartilhar com eles. Então, o Google Drive, ele tem umas funcionalidades bem bacanas nesse sentido. Se você está fazendo faculdade, você pode organizar aqui as matérias do seu curso por pasta, né? Então, era isso que eu queria falar do Google Drive, com relação a planejamento. Seguindo, então, essa ferramenta, esse recurso, se chama Socrative, ok? Ele é em inglês, mas a gente pode traduzir aqui a página para o português. Pronto, traduzi. É uma ferramenta que a gente tem que fazer o login, né? Tem que se conectar. Ele tem uma parte que é gratuita e uma parte que é paga, daí, né? Se você quiser usar outras funcionalidades. Aqui ele tá dando uma explicaçãozinha, né? Enfim, mas eu quero mostrar para vocês aqui na prática. Depois, com mais calma, eu vou mandar para vocês a lista de todas as ferramentas que eu usei e vocês podem acessar, manipular, entrar e tudo mais. Eu vou só fechar aqui essa tela, porque eu já entrei aqui no meu login, que é este ambiente aqui, ok? Então, aqui nós vemos algumas funcionalidades, né? O quiz, onde eu consigo montar um relatório mesmo, um quiz com as perguntas, né? Objetiva, de múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso. Aqui é uma espécie de competiçãozinha, então eu lanço lá uma pergunta, os meus alunos vão correndo responder, né? É algo que gera, então, essa competição, esse engajamento dos alunos. E aqui, deixa eu traduzir só para ficar mais fácil aí. E aqui são perguntas para o final da aula. Então, o que você achou dessa aula de hoje, né? Qual foi a maior contribuição que você teve e tudo mais. Pergunta rápida também é um recurso bem bacana, porque você vai montar ali, então, um questionáriozinho. Pode ser, por exemplo, no começo da sua aula. Você quer revisar alguma coisa que você já falou na aula anterior, ou você quer introduzir um assunto novo, fazendo perguntas assim, só para medir, então, só para ver o quanto o seu aluno sabe sobre aquele assunto, né? Então, aí a gente faz essas perguntas rápidas aqui, e ele vai gerar para nós, deixa eu ver se aqui, um relatório, acho que era aqui mesmo. É que aqui a gente não criou, né, nenhum quiz, mas aqui, por exemplo, se eu tivesse enviado essas perguntas rápidas para os alunos, ia aparecendo aqui para mim, então, o nome de cada um, a pontuação, né? Então, é um recurso bem dinâmico, o Socrative. Ele permite essa interação, então, bem lúdica, nesse ambiente virtual. Eu posso também criar salas de aula. Aqui, por exemplo, já tem uma padrão que está nomeada com o meu login aqui, né? Então, eu posso alocar aqui 50 alunos, por exemplo, nessa sala de aula, certo? É um aplicativo que permite, então, essa simultaneidade, esse feedback instantâneo, espontâneo, né? E a gente consegue ter aqui um mecanismo de avaliação, né? A gente consegue gerar um relatório, resultado de tudo isso, certo? E, bem, ele é bem simples, né? Quando o assunto é quiz e teste, então o Socrative é referência
O único porém é que o professor e o aluno devem ter os logins. Então, aqui eu não mostrei para vocês, mas lá no momento de fazer o cadastro, tem a opção, então, de você se cadastrar enquanto professor ou enquanto aluno, né? E aí é necessário ter esse login para que ambos consigam aí participar e usar todas as funcionalidades. Vou mostrar para vocês aqui um quiz que eu criei dentro do Socrative. Então, aqui a gente pode pôr o título desse quiz, né? Educação literária, no caso, que eu criei. Aqui ele já aparece com as respostas, porque eu acredito que é o meu perfil de professora, né? Mas daí, quando eu compartilho isso com os meus alunos, ele vai em branco. Então, aqui a gente criou as perguntas. Essa aqui, por exemplo, é de verdadeiro ou falso. Eu posso vir aqui e editar. Se for falso, eu posso dar a justificativa. A gente pode colocar uma fotinha aqui relacionada à pergunta. Múltipla escolha, ó. Então, assim, é um recurso bem bacana mesmo, bem múltiplo, né? Bem dinâmico que a gente pode utilizar e que vai engajar, promover a participação dos nossos alunos. Então, pensa numa aula que está todo mundo lá quietinho, você pergunta e ninguém responde, aí do nada você lança um quiz, então, e aí você começa a ver os alunos se engajando. Ok? Bem, eu não vou fazer testes com esse aqui com vocês, porque daí a gente não tem os logins, né? Mas aí é só para apresentar mesmo, depois vocês podem entrar, fazer um login, manipular. Existem vários tutoriais também bem bacanas na internet explicando mais sobre o Socrative. Eu só queria mesmo apresentar ele para vocês, ok? Vamos para a próxima. A próxima ferramenta também é bem simples de mexer, tá? É o gerador de palavras cruzadas. Como vocês podem observar aqui, basta preencher esses campos, pessoal. Então, aqui no título, eu coloco o título que eu quero. Seres vivos, seres invertebrados, né? Posso colocar um subtítulo. Aí aqui a gente coloca, então, as palavras que eu quero fazer, né? Que eu quero compor aí na minha palavra cruzada. E a descrição, que vai ser aquela partezinha da dica, né? Aí a gente preenche tudo aqui, submete e ele gera. Deixa eu ver se dá para fazer um aqui instantâneo. Uma maçã, Branca de Neve. O que mais? Não, vou fazer personagens da literatura, né? O que mais aqui? Vassoura. Aqui. Instrumento de uma bruxa, por exemplo. O que mais? Varinha de condão. Não dá. Bola de cristal. Também não. Pinóquio. Boneco de madeira. O que mais? Lobo. Chapeuzinho vermelho. Enfim, aqui a gente pode fazer algo mais elaborado, só quero mostrar para vocês um exemplo, né? O que mais que a gente pode fazer? Enfim, eu acho que já dá para submeter. A ideia é preencher tudo, né? A gente submete. Agora acho que ele não vai. Tem que ter o título. Literatura infantil. Vamos ver se agora ele já gera. Bem prático, ó. É claro que daí aqui a gente colocou poucos exemplos, né? Então não ficou bem certinho. E ele dá pra gente, então, aqui, ó, as palavras na horizontal, na vertical, a gente pode complementar melhor aqui as instruções, né? E é algo, então, que a gente consegue, ó, baixar, fazer impressão, né? Esconder, ok? Então, é um recurso bem simplesinho, bem interativo, e a palavra cruzada a gente sabe que é um ótimo meio de fixar conceitos, definições, terminologias. Então, serve para todos os componentes curriculares, né? Para ciências, para geografia, língua portuguesa, história. E é um recurso bem prático, bem simples, como vocês puderam observar, ok?
Esse daqui também é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vamos fechar. Chegamos agora no Padlet. Padlet já é um conhecido de vocês, eu imagino, porque estamos organizando nossa oficina dentro deste recurso, como vocês puderam observar. Eu mando o linkzinho de acesso deles por e-mail para vocês. Então, aqui eu vou mostrar primeiro esse que eu fiz, mas depois a gente pode começar um do zero, só para vocês terem uma noção das funcionalidades que ele tem. Então, aqui a gente pode colocar o título, né? Um subtítulo. E aqui eu quis organizar por linha cronológica, porque daí fica mais fácil para vocês entenderem, né? O meu intuito ao criar esse mural foi justamente que vocês pudessem acompanhar certinho aí as aulas, o material complementar que eu fui passando para vocês, os arquivos, ó. Então, antes de apresentar mais detalhes sobre o Padlet, deixa eu apresentar um pouquinho qual que é a funcionalidade pedagógica dele, né? Então, o Padlet é uma ferramenta que vai criar esses murais virtuais, como a gente pode ver, tá? Ele organiza rotinas também, então é uma ótima ferramenta aí para a gente adotar nos projetos. Então, se eu tenho uma abordagem que vai trabalhar com projeto, aqui é bem bacana porque dá essa visão mesmo do andamento, do que foi concluído, do que não foi, tem essa visão panorâmica. O Padlet, ele trabalha com várias linguagens. Como a gente pode ver aqui mesmo, eu tenho a linguagem audiovisual do vídeo, eu tenho a linguagem verbal de um texto escrito, eu tenho todo, então, esse layout que chama a atenção do meu aluno, que é diferente, tá? Então, é uma ferramenta que condensa aí várias linguagens e que é atrativa, e eu posso compartilhar isso com o meu aluno. Outra coisa bacana do Padlet é que antigamente a gente fazia cartazes, né, com cartolina, nós enquanto alunos, lembra lá antigamente? Hoje, a gente pode pedir para o nosso aluno fazer uma espécie de cartaz usando esse recurso, né? Então, já pensou que bacana? Que ele pode, então, colocar algumas anotações, algumas observações, né? Fazer mesmo uma espécie de cartaz, dá para pôr imagens, tudo, né? Sobre um assunto só, sobre uma temática só. E é uma ferramenta que possibilita esses links, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou lá no vídeo no YouTube. Então, é bem bacana, uma ferramenta bem dinâmica. Eu posso compartilhar, né, como eu acabei de falar com vocês, vários links, né? Além disso, eu posso fazer alguma espécie de resumo virtual, eu posso retomar, fazer revisão, né, de conteúdo, colocando os tópicos aqui. E na sala de aula invertida, essa ferramenta é bem bacana, porque o professor já deixa aqui, então, vamos supor que a gente sabe que aqui no nosso curso, eu fui alimentando essa linha temporal gradativamente. Então, conforme passava nossas oficinas, eu ia alimentando o nosso Padlet. Mas, o que eu poderia fazer? Eu poderia deixar todo esse material aqui pronto e enviado para vocês. E eu poderia ter dito assim, pessoal, estudem antecipadamente esse conteúdo, porque vamos estudar na nossa próxima oficina. Então, isso é um princípio da sala de aula invertida, né? Uma abordagem que a gente viu anteriormente. Então, é um recurso que vai agregar, né? E vai ser empregado aí de forma bem satisfatória numa abordagem como essa, ok? É uma ferramenta que possibilita essas comparações. Então, por exemplo, eu poderia dividir a minha tela em duas e colocar essa comparação de antes e depois. Também fica algo bem visual, bem bacana. E eu posso colocar aqui perguntas, né? Perguntas introdutórias também para começar aí a nossa aula, né? Aquele momento da motivação. Então, aqui também é uma ferramenta bem bacana nesse sentido. Vamos aqui, então, eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades, tá? Desse aplicativo. Ó, eu posso deixar ele em tela cheia se eu estiver apresentando, né? O que mais? Posso compartilhar, então, com outras pessoas esse link para que ele possa ser acessado. Posso imprimir. Aí aqui, olha que bacana, ele muda todo o layout, né?
Então, meu aluno precisa de um guia para estudar. O que foi comentado, né, nas aulas. Tem tudo aqui, vira uma espécie de apostilinha, bem bacana. O que mais? Deixa eu sair daqui. Posso copiar o design, né, e começar a criar a partir dele. Ou, aqui nesse maisinho, eu consigo adicionar uma outra telinha, tá vendo? Eu vou tentar lembrar onde que eu posso criar um novo design. Peraí, gente, que eu me esqueci. Clonar. Só para a gente começar. Aqui dá para modificar. Vamos tentar, só para mostrar para vocês, vamos passar aqui então tópico por tópico. Aqui é o lugar onde a gente edita o título, aquela descriçãozinha que eu falei para vocês, que vem logo abaixo do título. O ícone, não sei se vocês separaram, tanto aqui quanto ali em cima, na abinha, acho que quem está no celular vai ser muito de ver. Mas aí eu consigo escolher um emoji, né? Algo que represente aí a temática que eu estou trabalhando. Que mais? O papel de parede, então a gente tem infinitas possibilidades aqui de mudar esse papel de parede, ó, cores, tenho gradientes, ó, várias possibilidades, texturas e estampas. Dependendo da temática, né? Daí a gente escolhe um que conversar melhor. Olha só, tem um de Natal já. Tem uma infinidade, então, de papéis de parede, que, é claro, vai deixar mais divertido, né? Mais atrativo para o aluno. Posso também colocar o meu papel de parede. O que mais? A gente pode escolher aqui o esquema de cores, a fonte. Olha, já mudou, tá vendo? Então, aqui as janelinhas, eu posso deixá-las escuras ou claras. Aqui eu posso atribuir funções, então, como que o aluno vai interagir esse conteúdo, né? Então, ele pode colocar um comentário, uma reação, né? Enfim, são alguns parâmetros, né, de configuração bem bacanas. Eu quero descartar para não alterar o que eu já fiz. Bem, pessoal, mas é isso. Vocês podem, então, mudar todo esse layout, mudar a cor, enfim. A forma de se organizar aqui também é uma ferramenta bem bacana. A próxima ferramenta é o Pinterest, não sei como se pronuncia. É uma rede social focada em compartilhamento de fotos, de imagens, né? Bem, aqui vai ter várias coisas já das minhas pesquisas, mas enfim. O que eu quero falar para vocês do Pinterest? Vocês podem consultar aqui, pessoal, ideias, referências, atividades de todas as partes do mundo. É uma rede social bem bacana. E eu posso fazer isso para me inspirar, para me dar ideias e para começar o meu projeto, meu plano de aula, ou amadurecer uma ideia que eu já tenha. Ou eu posso até mesmo criar aqui pastinhas e ir salvando as coisas que eu vejo para eu olhar depois. Ou eu posso também postar um conteúdo meu, então as fotos do que eu estou fazendo, como um arquivo, né? Como uma espécie de portfólio. Então é bem bacana. Por exemplo, eu quero ver aqui conto de fadas, atividades. Eu quero saber que tá ligado. Então, aqui a gente vê, olha só, uma série de atividades já que a gente pode adaptar, né? Olha só. Que vão dando ideias para aquilo que eu estou pensando em fazer, né? Então, é uma ferramenta muito bacana, assim, nesse sentido de nos dar inspirações, ou caça-palavras. E se você também quiser se organizar aqui dentro, né? Eu confesso que eu utilizo essa ferramenta mais como fonte de pesquisas mesmo, do que como rede social, né? Mas aí você pode ver a utilidade, né? A funcionalidade que isso vai ter para você e você adequa da melhor forma possível.
Então, olha quanta coisa legal eu acho aqui sobre os contos de fadas. Ou então, sistema solar, atividades. Olha que legal, né? Ele já vai me dar aqui ideias de maquetes, por exemplo, de colagens no caderno, de atividades que outras pessoas já fizeram e que pode ser útil, né? Olha que bacana, pode me ajudar no meu planejamento. Eu uso muito o Pinterest nas minhas aulas de língua estrangeira, porque eu consigo ter acesso a muita coisa bacana, gente. Conheçam e invistam nessa ferramenta chamada Pinterest. Também precisa fazer um login, né, como qualquer outra rede social, mas é algo bem simples, bem prático, tá? Bem intuitivo. Então, olha só, que sistema solar para a educação infantil. Como vocês viram, ele me sugeriu vários filtros. Daí eu vou cada vez mais adentrando, né? Olha que legal, as fases da lua com bolacha, com biscoito recheado. Então, enfim, tem várias ideias bacanas que a gente pode retirar aqui do Pinterest, adaptar para as nossas aulas, tá? É uma ferramenta muito boa e necessária para nós professores, ok? Outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é o Wordle. O Wordle é uma espécie de nuvem de palavras, já eu vou mostrar para vocês na prática para a gente visualizar. Mas é uma ferramenta, então, que permite criar essas nuvens, que vai facilitar, então, uma aula na qual eu vou expor, de novo, conceitos, uma aula na qual eu vou fazer uma revisão de determinado conteúdo, uma aula onde eu vou fazer um brainstorm ou uma síntese de algum conteúdo. A gente pode pensar no Wordle como um substituto daquelas listas, né? Aquelas listas lá do ensino tradicional, vamos dizer assim. Então, é algo é simples, tá, pessoal? É muito simples, mas realmente algo que vai chamar a atenção do meu aluno justamente pelo layout ali diferente e vai fazer com que ele, diante daqueles conceitos, que ele vai internalizando. Eu posso imprimir, inclusive, esse layout gerado, colar na sala, por exemplo, enviar para os meus alunos. Então, é um recurso bem bacana. Eu já utilizei durante a oficina, não sei se vocês vão lembrar. Aqui eu já colei um texto prévio. Uma dica interessante é que quanto mais a palavra aparece nesse texto, maior ela vai ficar lá no meu layout. Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês antes. É uma ferramenta que está aqui online na internet, mas eu, por exemplo, não consigo criar aqui dentro. Eu não sei se alguma coisa a ver, se tem algo relacionado ao meu navegador, mas quando eu vou aqui em Mir, ele não vai. Então, o que eu fiz? De repente isso aconteça com vocês, então eu já vou explicar. Tentem baixar o aplicativo no computador de vocês. E aí é possível até utilizá-lo sem internet. Essa é a parte boa. Então, fazendo o download, que foi o que eu fiz, ele vai abrir, então, esse programinha. Colei aqui meu texto, vem aqui em Google, e ele gera para mim a nuvem de palavras. Eu posso vir aqui em Randomize, para ir mudando, né, os layouts. Olha só. Aqui eu posso, então, escolher a opção que mais me agradar. Eu gostei dessa. Eu posso vir aqui em Print e salvar. Em Print não, desculpa. Em Print para imprimir. Eu venho aqui em Save e ele vai salvar para mim, então, essa arte, vamos dizer assim, essa nuvem de palavras. Se eu vier aqui em Layout, eu consigo, dentro dessa arte aqui, por exemplo, vamos supor, eu gostei dessa daqui, mas tem algumas coisinhas que eu quero mudar. Então, eu posso fazer isso aqui manual, entendeu? No layout. Aí vocês vão escolhendo aí, vendo o que ficar melhor. De novo, de acordo com a necessidade, com a demanda de vocês. Então, se eu quero imprimir esse daqui para pôr na sala. Então, fundo preto não dá, né? Vamos pegar uma mais coloridinha, mais branca, mais clarinha, né? Com a letra colorida, que daí vai chamar a atenção do aluno.
As fontes também eu posso alterar aqui, olha. Tem várias fontes que eu posso utilizar. Então, tudo vai depender aí do seu gosto pessoal, da sua intencionalidade. É uma ferramenta bem simples, como vocês podem ver. Ela nem tem, assim, muito que descobrir, o que mexer. E aí, como eu falei para vocês, as palavras ganham destaque, né? Quanto mais ela aparece no texto, maior ela vai ficar maior, né? Vai ficar centralizada. Enfim. E aí eu posso vir aqui e salvar esse layout. E fazer todo aquele procedimento, né? Escolher a pasta, tudo mais, salvar. Esse foi o Wordle, então é uma ferramenta bem simples, bem tranquila e diferente, né? O MindMinster, eu também usei com vocês na aula passada, inclusive, ao fazer esse mapa mental. Então, é uma ferramenta que vai trabalhar com esse tipo de layout, com esses mapas mentais, né? Que também é uma forma de organizar o estudo. Então, eu posso pedir para que o meu aluno faça esse mapa mental para ele revisar e se organizar nos estudos e me enviar. Eu posso fazer isso e projetar para os meus alunos, né? Compartilhar com os meus alunos. Posso fazer um diagrama, posso colocar aqui anotações ou carinhas, mudar o tamanho da letra. Enfim, são ferramentas que nos dão liberdade para mudar e alterar aí o que a gente quiser, tá bom? Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, então, os vários tipos de layout. Olha, alinhado, organograma, brainstorm. Olha que bacana. Pode ser que numa aula remota, por exemplo, a gente pode começar aqui a fazer o brainstorm, a jogar os conceitos, e ele já vai gerar para nós, então, essa arte. Que eu estou só apresentando para vocês, então vamos deixar aqui de ladinho. Opa! Mas é algo bem tranquilo também, olha só. Tem várias notas, projetos, né? Então, eu posso criar um do zero também. Bem bacana. A cor que eu quiser. Opa, aqui ele vai começar a dar os passos. Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês, então, que essa ferramenta MindMinster, ela possibilita, então, essa criação de mapas mentais e que também vai ajudar aí nas nossas aulas. Então, pode ser uma proposta para que os alunos façam e nos retornem, né? Assim como o Padlet, o Wordle também. Então, é legal a gente pensar assim, né? Essas ferramentas não são apenas para nós, professores. Eu posso pedir para o meu aluno fazer algo nessas ferramentas e me retornar, né? Sem que daí ele utilize a cartolina ou outros recursos, né? E é um recurso bem acessível, como a gente pode ver, que é do campo de interesse deles. E que abrem vários dispositivos, né? Que é acessível, enfim, tudo bem que precisa de internet, né? Mas são recursos simples, fáceis, intuitivos. Quero apresentar para vocês agora o Canva. O Canva, pessoal, é uma ferramenta, um aplicativo que ele possibilita a criação de designs. Então, a gente vai encontrar aqui de tudo. Peraí que eu já vou mostrar para vocês. No Canva, a gente consegue, olha só, essa é a página principal. Também preciso criar uma conta, mas é bem tranquilo. Ele é gratuito, mas tem funcionalidades que ele vai cobrar, então fiquem atentos a isso, né? Mas ele sempre avisa ali antes de fazer o download, então nem tudo a gente pode utilizar, mas tem bastante coisa liberada pra gente, ó. Como vocês podem observar, temos aqui arte para rede social, para eventos, para marketing, tem vários segmentos, ó, vida pessoal, escolar. Então, aqui a gente, por exemplo, pode ver que é possível criar cartazes, tudo aqui online. Infográficos, que é um recurso bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui para vocês. Também de sintetizar conteúdo,
né? Tanto, então, da nossa parte docente, eu quero fazer uma revisão para o meu aluno e vou fazer algo bem diferente, né? Bem visual. Então, olha só, eu posso criar um infográfico ou posso pedir para que o meu aluno crie o dele e me envie para ser avaliado. Olha que bacana, a gente tem vários modelinhos, ó. E o infográfico, ele traz, então, esses dados bem objetivos, né? Bem precisos, sucintos. E eu posso ir alterando aqui, gente. Eu tenho em todas as artes é possível mudar a cor, a fonte, as imagens, tá? Vamos continuar explorando aqui. Eu consigo fazer uma espécie de folder, ó. Então, eu pedi para o meu aluno uma apresentação e ele tem que fazer um material para entregar para os alunos, para os amigos. Aqui tem um folderzinho. Folha de atividades, plano de aula. Então, o Canva também tem alguns modelos próprios aqui de plano de aula. Ó. A gente viu lá, eu dei um exemplo para vocês, que vocês podem também ficar à vontade para alterar, mas aqui também existem outros, ó. Com vários layouts, mais simples, outros mais elaborados. É uma ferramenta que também nos permite criar à vontade. Também é possível fazer mapa mental aqui dentro do Canva, tá? Tabela de horário de aulas para a gente se organizar. Enfim, tem várias ferramentas. Aqui a gente tem os slides. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula? Eu não quero entrar aqui nesse do Google, porque a gente vai ver um outro. Então, o Canva, ele tem designs para apresentação bem diferentes, ó. Bem visuais. Aqui já são as artes que eu fiz. Então, ele tem artes, né, layouts, que vão ser diferentes daquele padrãozinho que a gente está enjoado de mexer, né, do PowerPoint, por exemplo. Então, aqui ele possibilita para a gente a utilização dessas ilustrações, desses ícones, né, que deixa tudo mais atrativo para o nosso aluno, né. E eu também posso pesquisar aqui várias outras artes, outros materiais, né? Posso criar um GIF. Gente, tem de tudo aqui no Canva, um logotipo, documentos, tem de tudo. Também posso pedir para que um aluno faça isso. Vamos fazer uma peça de teatro no colégio. Vamos criar um convite aqui no Canva. Ou post para as redes sociais, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente tem uma infinidade. O Canva é uma ferramenta muito rica mesmo nesse sentido, né? Porque ele nos dá ali um modelo já pré-pronto, vários modelos, na verdade, a gente pode escolher. E em cima dele eu vou criar, então, o meu próprio modelo. E cartões, olha só. Enfim, é algo uma ferramenta bem completa. Outra parte bacana do Canva, deixa eu ver se eu vou achar aqui, qualquer coisa eu pego pelo meu fotos. Eu acho que ele não... Antigamente tinha aqui no menu um link para foto. Aqui são os templates, ó, bem bacana, gente. Tem de tudo que vocês imaginarem, ó. Relatórios, posts, vale presente, ingresso, de tudo mesmo. Recursos, aqui, imagens grátis. O Canva, além de tudo isso, tem um banco de imagens, pessoal, inacreditável. Então, a gente tem fotos, como eu falei, eu posso pesquisar aqui como grátis, né? Mas tem a parte que é paga também. Vamos deixar só do grátis mesmo. E aqui, eu posso encontrar imagens belíssimas. Tem aqui a autoria dos fotógrafos também, que é interessante a gente manter, né? E, por exemplo, eu preciso de imagem para minha apresentação, né, do PowerPoint, ou a partir de uma imagem eu quero fazer uma discussão, só que eu não acho a imagem legal, né? Pode ser que já tenha rodado lá o Pinterest, não achou nada. Aqui vai ter fotos bem artísticas,
fotos bem criativas, diferentes. Vamos supor aqui, eu quero pesquisar fotos de, sei lá, biblioteca. Vamos lá. Então, aqui ele já vai me dar... essas daqui tem umas que são pagas. Vamos lá no nosso filtro, grátis. Então, ele vai me dar uma infinidade de fotos referente à biblioteca. Eu quero sobre um assunto que eu estou trabalhando com os meus alunos. Vamos lá de novo, sistema solar. Opa, se bem que aqui ele puxa várias coisas. Aí, vamos ver aqui. Não, vou fazer outra pesquisa, que não deu bom, não. Seres vivos. Enfim, vai aparecer várias imagens que eu posso utilizar nas minhas aulas, nas minhas apresentações. Livro. Bem bacana. Aqui, então, o Canva é tudo isso e mais um pouco, pessoal. É uma ferramenta que vocês, quem não conhece ainda, precisa conhecer. Esse é o Pinup, também vocês já conhecem, porque eu utilizei em uma das nossas aulas, né? Na última aula, inclusive. Ele também é uma espécie de mural, onde eu vou colocar ali post-its, ó, como vocês podem ver, coloridinhos. Vou adicionando, colocando no lugar onde eu quiser, né? Posso alterar a cor. É uma ferramenta também bem bacana de manusear. Posso inserir imagem aqui, posso inserir um vídeo, tá, pessoal? Além dos recadinhos. Então, é uma ferramenta que, né, assim como outras que a gente já viu, permite fazer essas anotações, colocar essas palavras principais, né, as palavras-chave da nossa aula. Posso compartilhar com o meu aluno. Posso fazer o download. Aqui eu criei mais um recadinho, ó. Aí eu arrasto ele, escrevo, né? Não esquecer. E assim vai. Então, é uma ferramenta bem rica também. É legal que ele até parece mesmo uma espécie de edital, né? Tudo que eu vou criando vai ficando salvo aqui. Né? Enfim, é uma ferramenta que vocês... Aqui eu criei outra do zero, né? Então, eu posso vir aqui, colocar umas imagens. Eu acho que eu deixei aqui... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de uma que eu fiz aqui, ó. É uma aula que eu preparei de língua francesa e eu utilizei esse aplicativo. Peraí, tá demorando para carregar. Esse aqui é o print que eu tirei, tá, pessoal? Então, nele eu consegui colocar o vídeo, consegui colocar recadinhos, tudo referente a essa mesma aula. Então, olha aqui, é uma aula de francês. Então, aqui eu coloquei algumas perguntinhas, né, para começar a aula de motivação. Coloquei os temas do dia, então, gênero, receita, partitivos, que eu coloquei a receita e o videozinho da receita que a gente está trabalhando. O que é os partitivos ali, né, dentro da gramática, ó, exemplos. Então, fica algo bem visual, né, fica algo bem sintético também. E tem essa contrapartida, meu aluno pode vir aqui acrescentar mais coisas, meu aluno pode apresentar a versão dele para esse mural, tá? Então, é uma ferramenta também bem útil aí para as nossas práticas. É uma espécie de quadro online mesmo, né? E eu posso compartilhar, escrever mensagens aqui para os meus alunos e tudo mais. Essa outra ferramenta, eu também não tenho muito o que falar sobre ela, porque ela é bem simples, é um quadro branco, só que ela é online, né? Então, ótima para esses tempos de aula remota, né? Então, eu quero
explicar alguma coisa melhor, né? Fazer seta, enfim, desenhar, fazer alguma dinâmica que não sei, que o meu aluno adivinhar o que eu estou desenhando, por exemplo, né? Nesse contexto de aula remota. Então, o Twiddler é uma ferramenta ótima para esses casos. Vamos abrir aqui. É uma espécie de quadro branco mesmo, tá, pessoal? Se eu quiser... Opa. Então, eu faço aqui minhas anotações, um desenho, não tenho uma coordenação motora boa para fazer algo bonito aqui para vocês agora. Mas a ideia é essa, eu posso abrir uma imagem aqui também, posso escrever. Então, eu vou fazer uma equação matemática aqui, 5 mais 4, vezes menos 10 igual. Daí eu faço, né, toda aqui a estruturinha, a expressão que eu quiser fazer. Depois eu venho aqui com o meu lapisinho, vou fazendo apontamento para os meus alunos. É nesse sentido, tá, pessoal? Não vou ficar entrando nesses detalhes, que daí já não é muito a minha área. Mas, assim, para aquele professor que precisa ter um quadro ali, por exemplo, né? Que precisa mostrar para os alunos durante a aula. É um recurso bem bacana para esses nossos dias, né? Que a gente está vivendo de aulas remotas. Eu sei que também tem um aparelho que você consegue, né, ir escrevendo uma espécie de mesinha, não sei explicar, que daí você consegue escrever e é projetado ali no computador, aí sim fica com uma caligrafia bem bonitinha e tudo mais. Então, aliando aí essas duas técnicas, nesses dois recursos, a gente tem um resultado bem bacana. Por fim, eu vou apresentar para vocês o blog. O blog é outro recurso maravilhoso para quem quer fazer uma aula interativa, dinâmica, porque o aluno pode interagir ali nos posts, pode comentar, curtir, compartilhar, ele pode criar um post, então assim, a professora pode criar um blog para a sala toda, e a gente vai fazendo como um jornal, né? Cada um vai trazendo uma pauta, cada um vai postando um texto ali. Querendo ou não, é uma esfera de comunicação, né? Então, o blog está dentro da esfera jornalística, podemos assim dizer, até mesmo da escolar, né? Por ser utilizado como recurso pedagógico. Então, é a linguagem no contexto vivo, é a linguagem em atuação, né? Naquele momento. Então, é bem bacana criarmos um blog em uma das nossas práticas docentes, seja no projeto, seja em aulas normais mesmo. O blog também é bacana para a gente fazer um portfólio. Então, de repente, vou pedir para os meus alunos, para eles, numa aula de educação artística, para eles reunirem todas as produções do ano num lugar só. O blog permite essa organização, tá? E aí, o aluno tem esse link que ele pode compartilhar depois com outras pessoas que vão ter acesso a esse material que ele produziu. Bem, o blog também tem todo um layout próprio, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. E ele tem dois ambientes, tá? Esse ambiente que eu tô aqui agora é o ambiente que o blogueiro, vamos dizer assim, vai encontrar. Então, essa é a parte interna do blog, é o bastidor, vamos dizer assim. Aqui a gente optou pelo plano gratuito, mas existem outros tipos de plano, tá? Aqui eu consigo organizar minhas páginas, né? Então, no blog que eu vou mostrar para vocês, a gente tem essas 5 páginas, são espécies de itens, né? Onde a gente vai organizando os posts. E aqui a gente tem todos os posts que já foi feito nesse blog, que é o meu blog pessoal. O que mais? Comentários, design. O blog a gente consegue personalizar ele, pessoal, de infinitas maneiras também. É bem bacana. Assim, é uma ferramenta bem trabalhosinha. Eu vou confessar para vocês que é difícil montar um blog, porque existe todo um planejamento, uma estrutura, o que eu vou colocar nesse blog, como que eu vou organizar, né? Então, é um trabalho que demanda um pouquinho de tempo.
Nesse menuzinho aqui, eu consigo escolher a cor, a identidade do site, tá? Então, assim, é uma ferramenta que vocês vão precisar de tempo. Eu aconselho vocês a fazer o seguinte: o que que eu fiz? Eu primeiro fiz um blog pessoal, fui me habituando a ele, que é esse daqui. Incorpore a poesia, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês o layout que o leitor vai ter. A parte externa do blog. Ele fica com essa carinha aqui, ó. Então, aqui tem as páginas que eu falei para vocês, lembra? Onde eu vou organizar os posts. Tem a tela inicial, onde os posts estão organizados por dia de publicação, né? Enfim, ó. Aqui do ladinho a gente tem vários menuzinhos, então, resuminho sobre o que é o blog, uma biografia do autor, tags. E tudo isso você vai organizar de acordo com o seu gosto, você vai personalizar isso, tá? Eu fiz aqui um portfólio meu, dos meus trabalhos, mas como eu falei, o aluno pode fazer um portfólio do que ele fez durante o ano nessa matéria, né? Então, olha só, fica algo bem organizadinho, bem certinho. Mas como eu falei para vocês, demanda tempo e planejamento, tá? Outro blog que eu quero mostrar para vocês é um que eu fiz para organizar o conteúdo de um curso que eu ministrei esse ano, nos moldes deste curso que vocês estão fazendo. O nome do blog é Brincar de Poesia. E aí eu organizei os posts aqui, cada post foi uma aula. Então, o que eu fiz? Aqui, então, é a aula 4, coloquei a data, o título, todas as instruções, anexei o vídeo, anexei um conteúdo para ler. Então, a gente tem várias funcionalidades. Aqui, então, é um blog que, então, eu, professora, montei o material e disponibilizei para o aluno. Mas, como eu falei para vocês, o aluno também pode montar o blog dele, é claro, com a devida orientação do docente, e depois circular por aí. É bacana porque é como se fosse um produto, né? Que o aluno cria e ele vai e oferece isso para o mundo. É resultado de todo um trabalho dele, de toda uma criação dele. Pessoal, então, vamos voltar aqui. O que eu queria mostrar para vocês de recursos era isso, tá? Como eu falei, eu fiz um recorte, deixei de fora vários outros recursos, porque tem muitos que são bem parecidos. Então, de mapa mental, por exemplo, a gente vai ter vários outros recursos, tá? Então, eu fiz um filtro aí. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui a gente focou em recursos tecnológicos, né? Porque é de fácil acesso, todo mundo já está imerso aí nesse mundo virtual, é algo que não tem custo, a gente está precisando cada vez mais se inserir nesse meio virtual e tudo mais. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que a gente tem vários outros tipos de recurso, né? Então, nós temos recursos naturais, por exemplo, eu posso trabalhar com pedrinhas, eu posso fazer um terrário usando terra, graminha, água, plantinhas. Eu tenho toda uma gama de recursos naturais que eu posso utilizar e explorar nas minhas aulas, né? E isso é até bacana, porque muitas vezes a gente fica muito ali na teoria, e a vida está acontecendo lá fora na prática, né? Então, trazer esses recursos para falar do conteúdo, trazendo o próprio objeto de estudo, é bem bacana. Tem os recursos pedagógicos, então, é claro que o computador acabou se tornando um recurso pedagógico, mas a gente tem outros, né? Tem o quadro lá da sala de aula, tem o editalzinho, tem os slides, murais, enfim, vários recursos que estão ali na esfera escolar e que podem ser utilizados também, reaproveitados nas nossas práticas. Temos recursos culturais também, pessoal, não podemos esquecer deles. Então, levar o nosso aluno ao museu, por exemplo, à biblioteca pública da cidade, né? Ao monumento, a uma exposição, os pontos turísticos.
até mesmo pessoas, né? Então, conversar com um pioneiro, por exemplo, com alguma pessoa importante, influente ali da cidade, com um funcionário da escola. Então, tudo isso são recursos culturais e que também estão aí disponíveis, na maioria das vezes, né, de forma gratuita e a gente não aproveita. E falando em gratuito e não gratuito, os recursos, muitas vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu queria fazer uma aula legal, eu queria fazer uma aula diferente, mas não tem investimento, não tem recurso do governo, eu não tenho recurso. Sempre essa ideia de recurso no sentido financeiro, monetário. Mas, pessoal, o que a gente tem que ver é que existem uma gama de recursos que estão aí disponíveis no mundo, né? E que a gente muitas vezes não aproveita, seja por desconhecer ou por achar que é muito difícil, que não vai dar certo, né? Então, vamos começar a olhar com mais calma para esses recursos que a gente tem à nossa volta, né? Vamos olhar com mais atenção. E normalmente em aulas de criatividade o pessoal faz essa brincadeira, né? Da palavra crise, a gente tira o crie, né? Então, suprimindo o S da palavra crise, a gente tem o crie. E parece que é bem isso mesmo, né? Em momentos assim de maior limitação, de maior dificuldade, a gente consegue fazer coisas incríveis com tão pouco, né? Então, acho que essa seria a ideia. E o maior recurso que a gente tem, o maior, mais poderoso, mais potente, o melhor recurso nós já temos, que é o quê? Nós mesmos, você, professor, eu, professora, né? Nós já temos um recurso valiosíssimo aí em mãos, como eu já falei para vocês. Os professores são seres criativos por natureza. Então, a gente vai conseguir sim ter o jogo de cintura e conduzir nossa aula da melhor forma possível. Pessoal, eu já vou encerrar a oficina por aqui, porque eu vou sugerir para vocês terem então essa 1 hora na sequência aí, né? Ou então você que está assistindo esse vídeo posteriormente, tirem uns minutinhos agora para se dedicar a mexer nesses recursos que eu apresentei para vocês hoje, para que vocês possam, então, manipular, conhecer melhor, né? E eu já vou antecipar a tarefa da semana, que é justamente escolher um desses recursos apresentados e criar a partir deles uma sequenciazinha ali de aula, né? Vocês podem adaptar o plano de aula que vocês fizeram da oficina anterior. Então, a ideia é só criar, então, seja uma arte, seja uma apresentaçãozinha, seja um Padlet, um Wordle. Então, vocês podem escolher a ferramenta que vocês mais se interessaram. E aí, eu vou pedir para que vocês enviem para mim. Daqui a pouquinho eu estou soltando para vocês, então, a gravação desse vídeo e o formulário para responder, então, essa atividade, que eu já adiantei aqui para vocês. Pessoal, então, seria isso mesmo. Fico muito feliz que vocês me acompanharam, estiveram aqui comigo até então. Essa é a última oficina do nosso curso de extensão. Eu espero que ela tenha sido proveitosa, válida a todos vocês, né? É um assunto que não se esgota, mas, assim, a minha ideia foi justamente dar esse norte, esses apontamentos para vocês, né? Essas direções, para que daí, a partir disso, vocês possam refletir, buscar, né? E ter uma noção e começar, né? A repensar aí as nossas práticas. Bem, pessoal, muito obrigada pela presença de todos, um ótimo fim de semana, e que a gente vá, então, cada vez mais crescendo, se reinventando, se redescobrindo, até porque a criatividade, então, faz parte da nossa humanidade, né? Então, é isso que eu quero que fique bem claro para vocês. A gente precisa disso, a gente precisa se alimentar, se revigorar dessas produções. E como a gente trabalha, né, com essa parte pedagógica, né, com alunos e com aulas, enfim, é necessário alinhar, né, o planejamento e a criatividade, por conta dessas demandas que temos atualmente.
bom? Beijo, um abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Mona, você também. Várias coisas novas, que bacana. Bem, pessoal, então é isso por hoje. Até a próxima e nos vemos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Nessa. Tchau.